Esse é mais um vídeo do projeto Bolsa de Energia, um P&D da ANEEL, parceria da EDP com o GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Nós vamos falar sobre formação de preços de energia elétrica, experiências internacionais e o modelo brasileiro. O diagnóstico geral do GESEL a respeito do preço no mercado brasileiro é que ele não fornece sinais econômicos adequados para os agentes devido à estrutura de custos dos geradores do parque gerador brasileiro. O PLD ele reflete sobretudo a hidrologia, ele reflete também o consumo, ele reflete se o sistema está mais folgado ou mais apertado em termos de capacidade, mas ele reflete sobretudo a hidrologia no curto prazo. Além disso, ele não dá sinais econômicos nem para investimentos, nem para desinvestimentos. Como ele é muito volátil e, sobretudo, como ele tende a extremos, ele pode ficar durante muito tempo em patamares muito baixos, durante anos, basta que a hidrologia seja normal ou boa, e ele pode também ficar em patamares extremamente elevados em períodos como o recente, onde você tem uma crise hidrológica. E essa incerteza de qual vai ser o preço da energia no futuro, extrema, e o fato dele não ser correlacionado com combustíveis, com nada, na verdade, que não a própria hidrologia, não dá sinais econômicos adequados para os agentes. Esse problema é um problema que ocorre no Brasil, mas que ocorre em outros países em menor escala também, né? Os principais mercados de energia nasceram a partir dos anos 80 e 90 em sistemas com grande participação de geração térmica ou mesmo sistemas propriamente térmicos, como o caso britânico, né? Nos mercados térmicos, o preço spot da energia ele é extremamente previsível e ele está correlacionado ao preço de combustíveis, no sentido de que você conhecendo, se você fizer um modelo matemático, conhecendo a eficiência de cada gerador térmico em termos de conversão de combustível em energia elétrica e conhecendo o consumo e os preços de mercados do combustível, por hipótese o gás, você consegue prever qual vai ser, com bastante precisão, qual vai ser o preço do mercado no mercado competitivo, né? No mercado competitivo, o preço gerado no mercado ele vai ser um preço eficiente, ele vai ser igual tanto ao custo marginal quanto ao custo médio de produção. Todos os geradores vão remunerar os seus custos e vão ter, e os consumidores de geradores vão alocar de forma ótima os recursos, sem que eu precise de nenhum outro mecanismo que não o mecanismo de mercado tradicional. Pois bem, nos mercados atacadistas, o preço da energia ele deve dar o sinal tanto para os investimentos quanto para os desinvestimentos, quem não deve mais estar no mercado, plantas que já estão ultrapassadas, quanto para os intercâmbios de energia e também para os contratos bilaterais ou os derivativos. Então, o preço de curto prazo da energia ele é central para os mercados competitivos e ele tem que desempenhar essas funções que estão listadas aí, para que o mercado funcione adequadamente. O que a gente vem verificando hoje em dia é que com o crescimento acelerado da participação de fontes renováveis na matriz, mesmo nos países desenvolvidos, o preço de curto prazo dos mercados de energia que foram desenhados para sistemas com grande participação de geração térmica começam a dar sinais estranhos. Em alguns países, isso é uma coisa meio episódica. Se imagina que no futuro, com o crescimento adicional das renováveis que se antecipe, os problemas no preço de curto prazo eles sejam cada vez mais graves. Mas, em alguns lugares, é uma coisa assim, até digamos, curiosa. Em outros lugares, a coisa já assume um caráter mais sério, né, quando você tem uma participação de renováveis muito grande. E no caso brasileiro é um caso extremo, onde eu posso ter toda a energia sendo suprida por geradores que têm apenas custos fixos, o que pode levar o preço a zero em algumas situações, inclusive durante muito tempo. Então a gente vai mostrar primeiro dois exemplos de anomalias na formação de preço em mercados europeus.
Primeiro caso é o preço spot da Alemanha. A gente está trazendo aqui um gráfico onde tem a oferta de energia por fonte na Alemanha em um mês de 2014, março de 2014. Então, o eixo X são todas as horas de todos os dias desse mês de março. No eixo Y, as duas linhas azuis que você vê ali no meio, são os preços do mercado de curto prazo e de tempo real, de intraday, no mercado alemão. No fundo, você tem uma série de curvas de diversas cores, onde você tem a geração convencional em cinza, você tem a geração solar centralizada em amarelo e você tem a eólica em verde. Mas embaixo você tem também as importações e exportações em 2 tons de roxo. Então você observa nesse mercado, olhando apenas para os preços, as linhas azuis, que chegou um momento, no fim de semana, ali no meio de março, que você tem preços negativos. Isso tem uma bola vermelha chamando a atenção desses casos. São preços negativos. Você olhando em cima, você vê o porquê. Você vê que isso foi um fim de semana, a carga está mais baixa, você pode ver que a carga ela é menor, ela está em patamar bastante mais baixo do que nos dias da semana anterior e da semana posterior. E nesse fim de semana, o vento foi muito forte. Então a linha verde, a área verde, ela é muito grande. Você teve grande oferta de geração eólica nesses dias. A geração eólica, ela desloca a geração convencional, mas tem uma parte da geração convencional que tem custos para ser deslocada. Basicamente a nuclear e também a geração a carvão, ela tem um tempo de arranque das plantas muito elevado. Uma usina nuclear eventualmente demora mais de 2 dias para arrancar. Então, se ela parar para esperar para que as solares e eólicas atendam a carga no fim de semana, ela vai demorar mais de 2 dias para vender a plena capacidade novamente. Então, ela prefere pagar para continuar gerando e deslocar, assim, a geração eólica e solar nesse momento. Isso aí acontece no mercado alemão, mas acontece às vezes, em algumas horas de alguns dias, nesse momento. Se especula que com o crescimento das renováveis, esse tipo de fenômeno, onde os preços abaixam e eventualmente se tornam negativos, nesse caso, quando tem muitas renováveis, isso venha no futuro a ser um problema cada vez maior. Mas aqui a gente está vendo que é um caso num mês isolado. Se você for para a Espanha, a gente trouxe um outro caso. O mercado espanhol ele tem uma participação de renováveis muito maior do que o alemão. Você tem uma grande presença de eólica, solar não desprezível, e você tem outros geradores que têm apenas custos fixos. Nomeadamente, você tem geração nuclear, não é muito, mas tem, e você tem cogeração também, e tem hídrica na Espanha também. Então, você veja bem, a linha vermelha representa a participação da geração com custos marginais baixos ou nulos na produção de um mês. Então, repare, a gente estava vendo para a Alemanha um mês no gráfico inteiro. Aqui a gente está vendo vários anos e cada um dos pontos dessa linha, ele é, na verdade, um mês inteiro. Então, na Espanha, quando a participação de renováveis sobe, então o gráfico vermelho você lê o eixo Y do lado direito, é participação da geração total. Então, o que representa a linha vermelha? A participação da geração total de geradores que só têm custos fixos, nuclear, hídrica, eólica, solar, etc. Quando sobe muito, quando sobe na faixa de mais de 80%, mais de 90%, você tem preços muito baixos, mesmo na média de um mês. Então, você vê que a gente destacou 3 casos episódicos onde os preços, se lê no lado esquerdo, eles ficaram abaixo de 20 euros por megawatt-hora na média do mês. Qual o problema disso? O problema é que essa energia não custa isso. A energia custa muito mais do que isso. Se isso acontecer o tempo todo, o mercado não é sustentável com base nessa formação de preços. Pois bem, voltando ao caso brasileiro, no Brasil, aquilo que a gente vê na Alemanha acontecendo em prazos muito curtos, em algumas horas de um fim de semana, onde venta muito, aquilo que a gente vê acontecer na Espanha
em meses onde eu tenho muito vento, muita chuva. No Brasil, você pode ver numa escala muito maior, uma escala de anos, inclusive, de meses, anos seguidos, onde uma hidrologia muito forte derruba os preços e faz com que eles não deem uma indicação econômica correta para os agentes. Agora, o Brasil, na verdade, ele é um caso, uma referência internacional para a expansão competitiva da matriz de geração. O caso brasileiro, os nossos leilões de energia nova são estudados internacionalmente. A gente introduziu uma estrutura de competição na geração que é uma referência internacional, né? Por outro lado, a gente tem um preço de curto prazo, que é o PLD, que influi os contratos mais curtos, e esse PLD ele não tem nenhum mecanismo de convergir para custos de produção. Isso é um problema. Você pode ter, como eu falei, a gente vai ver em seguida, você pode ter um PLD baixíssimo durante meses ou até durante um ano inteiro, e isso, o preço de curto prazo não convergir para o custo de produção gera uma inadequação do modelo, sobretudo se isso não acontece num episódio e pode acontecer na escala de vários anos. Os agentes estão recebendo um sinal econômico que não corresponde aos custos de produção. Por outro lado, no caso do mercado livre, eu tenho uma contratação desregulada e também os preços não convergem para os custos de produção. E isso faz com que a sinalização para o investimento não seja adequada. Então, o nosso desenho de mercado ele funcionou bastante bem para a energia nova, mas ele não dá sinais econômicos adequados nem para a energia existente, nem para o mercado livre. Bom, a gente vai ver um gráfico que mostra esse comportamento errático do preço de liquidação de diferenças e do custo marginal de operação no longo prazo. Bom, esse gráfico aqui foi extraído do PDE 2023 e ele diz qual é o PLD, ele mostra o PLD esperado entre 2019 e 2023 na média de um ano. Pois bem, o PDE ele está fazendo uma simulação de um sistema perfeito, onde a expansão de capacidade acontece de forma ótima, onde sempre o consumo é aquele que estava previsto, onde não tem nenhuma variação nos preços de combustíveis. Essa variação dos preços médios do PLD, ela decorre única e exclusivamente da hidrologia. Aqui era a perspectiva, pensando apenas na hidrologia, de quais seriam os preços 4, 5 anos à frente ou mais. Isso foi feito em 2023, isso foi feito lá para 2013. Né? Então aqui o que você tem? É uma distribuição de probabilidade acumulada, você tinha 2.000 séries de preços anuais, 2.000 preços anuais. Esses preços eles estão expressos no eixo Y, no PLD, reais por megawatt-hora, e no eixo X você tem a probabilidade acumulada. A mediana, ou seja, 50% de probabilidade é que o preço seja anual, médio anual, seja R$ 96,94 ou menos. Né? A média dessa distribuição é R$ 136,84, que dá o percentil 67. E o que você vê aqui nesse gráfico? É que nem a média nem a mediana são valores prováveis. O provável é que os preços sejam muito baixos. No caso, você vê que tem uma probabilidade expressiva de preços bem abaixo de R$ 100 por megawatt-hora em médias anuais, são hidrologias boas, e eu tenho uma probabilidade dos preços serem extremamente elevados, é a cauda direita, acima de 90%, 95% de probabilidade acumulada, começa a ter anos com um PLD de R$ 400, ou até mais, 400, 500, 600, 700 na média anual. São anos de hidrologia muito ruim. Então, somente a hidrologia, com todo o sistema 100% equilibrado, faz com que o preço da energia médio, mesmo em escala anual, seja completamente imprevisível em prazos mais longos, o que dá uma sinalização muito ruim para os agentes econômicos. Você não sabe quanto vai ser o preço de curto prazo anos à frente, mesmo em médias anuais, o que atenua bastante a volatilidade. Mas ele pode ser muito baixo. Então, na verdade, você não sabe o que vai acontecer. Isso não tem como fazer conta, isso é muito ruim. Pois bem,
A gente viu aqui que o preço de energia elétrica ele tende a ter perturbações, o preço de curto prazo da energia elétrica no atacado, ele tende a ter perturbações quando você tem os sistemas com grande participações de energias renováveis. Isso é uma coisa que vem acontecendo ao redor do mundo na medida em que os países vêm incrementando as suas políticas de aumento da geração solar, eólica, biomassa, etc., que tem apenas custos fixos e que não formam um preço de mercado positivo. No caso do Brasil, isso já é a nossa característica intrínseca do sistema brasileiro. Nós temos um modelo baseado em contratos de longo prazo que tenta contornar essa incerteza, mas isso gera problemas tanto para a precificação da energia existente quanto da energia no mercado livre, que pode correr muito acima ou muito abaixo dos preços de produção por longo prazo, o que torna o preço disfuncional. Pois bem, no site projeto bolsadeenergia.com.br você vai encontrar material sobre esse e outros assuntos relacionados à comercialização de energia.